Senhor. Logo no final do culto, tem uma taça ali, você deposita ali a hora que você estiver saindo. Vai ser bênção, fique com o seu envelope mais um momento. E nós vamos agora à palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus 1. Na verdade, iniciando uma série de ministrações sobre esta epístola. Vamos seguir o quanto Deus der para nós a direção. O objetivo é aprender, crescer através da palavra, crescer em Deus, em conhecimento. Precisamos e devemos ser impactados através da palavra do Senhor. O tema dessa epístola é a superioridade de Cristo. O objetivo dela, a gente vai discorrer daqui a pouco. São inúmeros os objetivos. O primeiro aspecto em relação ao alvo dessa epístola eram para crentes que na verdade estavam enfraquecendo na fé, estavam titubeando na fé, quase chegando à apostasia alguns. E o objetivo do escritor é trazer esse impulsionamento, sabe? Fazer com que a gente verdadeiramente venha desenvolver a nossa fé. Eu vou pedir socorro a alguém. Pega uma água para mim, por favor. Obrigado. E o que a gente precisa é exatamente isso, principalmente no contexto do que nós estamos vivendo. Eu não estou falando agora de pandemia, eu estou falando da condição natural nossa, da frieza que é que alguns de nós ou parte de nós descobrimos no que diz respeito a esse período fora da igreja, um período recluso em casa. É interessante olhar o quanto as pessoas na verdade vão esmorecendo na sua fé. A gente muitas vezes é dependente ao longo da história, ao longo da história do cristianismo no mundo de um modo geral, pelo menos a nível Brasil, pelo menos eu estou falando de Friburgo. Eu vim para Friburgo com 13 anos de idade, eu nasci num lar evangélico, sou de Petrópolis. Naquela época as questões eram diferentes, as coisas eram diferentes. E desde quando aqui estou, a gente vai vendo uma oscilação em relação à nossa postura, ou a postura do cristão no que diz respeito à realidade da igreja. Estar na igreja, confiar no Senhor, esperar no Senhor, as experiências com Deus. Antigamente era mais comum, e eu quero crer em todos os lugares, ou quase todas as igrejas, nós vermos um movimento diferente, um ânimo diferente, a vontade diferente. Eu acho que hoje, pelo fato de muitas pessoas terem muita informação, e informação nem sempre é conhecimento, mas pelo fato das pessoas terem muita informação, elas vão acabando que esmorecendo ou desistindo de buscar determinadas situações, ou de priorizar postura, princípios e a realidade da comunhão em si. Porque hoje é fácil, a igreja está dentro da casa da gente, não é verdade? E a gente tem acesso a forma mais variada do evangelho, que vai chegando e um apertar de um botão, e na verdade com esses negócios aqui que não é nem botão, é só escorregar o dedo, você vai passando de uma igreja para outra, de um pastor para o outro, de um conhecimento para o outro, ou de uma informação para outra, e a coisa vai fluindo. Então nem sempre as pessoas vão priorizar esse momento, nem sempre as pessoas acabam priorizando o que é presencial, o que gera calor humano. É muito comum, muito normal hoje em dia você vê pessoas, 3, 4 pessoas almoçando às vezes à mesma mesa. A gente almoça em restaurante quase todos os dias, e às vezes eu paro, principalmente quando eu estou sozinho, porque às vezes quando eu estou sozinho, nem sempre eu estou mexendo, quando eu tenho uma trégua, que eu paro de mexer no celular, aí eu olho, tem 2, 3 pessoas na mesma mesa almoçando, e cada um no seu celular, cada um fluindo em uma direção completamente diferente. A ideia é que a tecnologia aproxima a gente, é verdade. Eu consigo falar com alguém lá no Japão, não é verdade? Assim, instantaneamente. Mas ao mesmo tempo eu me distancio de alguém que está próximo de mim, que está do meu lado. Entende? Que às vezes a gente acaba não valorizando. Então são princípios e situações que são estabelecidas sobre a nossa vida. Não só essa questão, inúmeras outras.
Hoje o medo, a ansiedade, uma série de sentimentos vai tirando as pessoas da igreja, tirando as pessoas do convívio, não só na realidade da igreja, mas em muitos outros aspectos. E a palavra de Deus, ela vem esclarecer alguns parâmetros para nós. Eu sempre olhei e pensei, a igreja ela precisa se envolver em outras áreas além do espiritual, porque para que eu tenha o desprendimento no meu coração de chegar diante de Deus e estar à vontade na presença do Senhor, na igreja ou em qualquer outro lugar, todo o meu ser tem que estar bem. E eu sei que o Senhor é cura para minha alma, eu sei que o Senhor é cura para a sua alma, eu sei que o Senhor, Ele refrigera a nossa alma, Ele nos impulsiona, Ele nos encoraja, Ele nos alimenta, Ele nos fortalece, mas para isso a gente precisa conhecer um pouco mais da palavra. Todos abriram aí, Hebreus 1:1, diz assim o texto: há muito tempo, Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao nome deles. Amém? A palavra do Senhor. Graças a Deus, nós vamos falar exatamente do fato do Senhor, de Jesus ser o nosso intercessor. A necessidade que eu preciso entender, ou a necessidade minha de ter um intercessor, um mediador, alguém que vai, na verdade, apaziguar dentro de mim aquilo que me consome, apaziguar dentro de mim a indiferença gerada por sentimentos, por prática de pecado, por uma série de situações que é propícia a mim, que está inerente dentro de mim e que limita o meu relacionamento com Deus. Porque Jesus, na verdade, não veio inicialmente nos livrar do diabo. Ele veio gerar uma oportunidade, uma condição para nós nos aproximarmos de Deus, para nós termos de novo o nosso relacionamento com Deus restabelecido. O rompimento ou o livramento em relação às garras de Satanás é uma consequência. Tiago capítulo 4, versículo 7, se não me falta a memória, ou vice-versa, vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então o meu maior e primeiro momento, o meu primeiro relacionamento, a minha primeira preocupação não é em relação ao diabo, é em relação a Deus. E Jesus veio para romper a barreira existente entre mim e Deus por causa do pecado. Se essa barreira está rompida, não há mais nenhuma dificuldade entre mim e o diabo. Eu não preciso me sujeitar a ele, eu não preciso ser dominado por ele. Então, o nível de intercessão, o que Jesus veio fazer é restabelecer esse relacionamento entre mim, entre nós e Deus. Relacionamento que fora rompido lá no Éden por causa do pecado. E se a gente for mais teológico, na verdade o relacionamento foi rompido desde a eternidade. Se eu olhar a presciência de Deus e entender que Deus já tem um entendimento, já tinha um entendimento, já sabia de tudo, muito antes de formar o homem, ele já, esse contexto de rompimento do relacionamento já estava estabelecido. E a verdade é que por conta desse contexto eu sou dependente de Deus. Eu vou repetir para você de novo algo que eu tenho falado por esses dias nesse lugar. E é interessante porque eu estou tentando não repetir isso, mas Deus está lá dentro. Fala de novo, fala de novo, fala de novo, fala de novo, fala de novo. Eu não estou dizendo isso que Deus está mandando eu dizer para eu me livrar da responsabilidade, entendeu? Só que eu vou dizer porque eu tenho responsabilidade com aquilo que Deus quer. Gente, o pecado não nos afasta de Deus. O pecado nunca afastou o homem de Deus. A gente entende e assimila as coisas um pouco diferente. Na verdade, eu vou perguntar de novo: Jesus morreu por causa de quê? Fala para mim. Vamos lá, me ajuda. Jesus morreu por causa de quê? Não, com mais vontade você pode falar. Jesus morreu por causa de quê? Por causa dos nossos pecados.
Então não é o pecado em si que me afasta de Deus. Na verdade, o pecado me aproximou de Deus. O pecado fez com que Jesus olhasse para mim e visse a minha miserabilidade, o quão miserável eu sou, e tivesse misericórdia da minha vida. E fez com que Deus enviasse o seu Filho na cruz do Calvário, para que eu me libertasse da escravidão do pecado. O que me afasta de Deus é a minha decisão em não querer estar mais em Deus. Quando eu decido não querer Deus, quando eu decido não estar em Deus, quando eu decido não viver sobre a autoridade ou debaixo da autoridade de Deus, quando eu decido não me submeter mais a Deus, isso vai me afastar de Deus e o pecado vai assumir o controle sobre a minha vida. Mas antes do pecado vem a decisão, a minha decisão de muitas vezes não estar em Deus. E é interessante olhar que a gente vai pegando alguns pontos em relação ao fato de algumas pessoas não conhecerem o Evangelho. Eu tenho dificuldade de entender isso hoje. Na verdade, não é nem em relação ao Evangelho, é Deus. Pode até ter algumas pessoas que não conhecem o Evangelho, mas não tem ninguém que não conheça Deus. Pode até ter muitas pessoas que não conheçam os 4 Evangelhos, a pregação da palavra, mas todo ser humano conhece Deus. Todo ser humano tem o entendimento de Deus. Todo ser humano tem a essência de Deus dentro de si, o fôlego de vida. O que muitas vezes é mascarado pela decisão da pessoa, porque, por exemplo, Adão e Eva, na verdade, decidiram desobedecer a Deus, e isso classificou o pecado, mas antes veio a decisão deles. A decisão veio antes do pecado. E é sempre assim. A linha, na verdade, ela é muito tênue, é muito fina, é muito frágil no campo da minha decisão, porque as minhas decisões vão classificar pecado, mas primeiro eu tenho essa decisão por conta do livre-arbítrio. Eu decido não querer Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu decido não querer Deus, eu decido não estar em Deus, e isso vai classificar pecado. Então Jesus veio para romper essa diferença, para neutralizar exatamente essa distância entre o homem e Deus, e por isso ele morre na cruz. E o texto vai falar, o tema da epístola vai falar sobre a superioridade de Cristo em relação a Moisés, em relação ao sacerdote, em relação à antiga aliança. A superioridade de Cristo pelo que Ele é, pelo tamanho do seu amor em relação à nossa vida. E é interessante olhar isso, porque se eu for entrar no campo de Moisés, dos sacerdotes, da antiga aliança, da nova aliança, em muitos aspectos na maneira com que as coisas estão sendo transmitidas ao nosso coração, eu estou entrando numa realidade de religiosidade. E hoje é moda falar religiosidade, contra a religiosidade, mas ninguém foi mais veemente contra a religiosidade do que Cristo. Ninguém falou mais contrário à religiosidade do que Jesus Cristo, enfrentando os fariseus, hipócritas, tantas pessoas contrárias ao princípio do amor estabelecido por Jesus. E hoje é interessante que se você fala de Jesus, parece que você está, ou melhor, se você fala do amor de Jesus, parece que você está pregando uma heresia. Você não pode falar de amor, tem que falar de justiça. Só que quando o âmbito da justiça, ou o martelo da justiça, volta para nós, né? Se eu olhar para dentro de mim, misericórdia, porque às vezes a nossa justiça, ela tende a ser maior do que a de Deus. A justiça de Deus se cumpriu em Jesus, porque Deus entendeu que nenhum de nós seríamos capazes de suportar, pela fragilidade do nosso coração. Então por isso Jesus morreu por nós, para que eu e você não precisássemos morrer, perder a nossa vida no que diz respeito à questão natural e humana. E é literalmente isso, porque espiritualmente, emocionalmente, eu preciso morrer todos os dias. Se eu não morrer, eu não vou florescer. Eu preciso morrer para o mundo, senão eu não floresço. E Jesus vem, através da justiça, desse princípio, trabalhar esse aspecto em relação à nossa vida. E o que a epístola aos Hebreus está revelando para nós é algo sublime. Só que eu preciso, e você também, nós precisamos abrir a nossa mente para entender a realidade do amor de Deus em relação à nossa vida. Porque o amor de Deus, ele não vai te dar liberdade para você pecar. O amor de Deus, ele na verdade, ele não vai
abrir uma porta para você sair por ela, porque Deus te ama. Como nós fazemos muitas vezes, a nossa fragilidade e dificuldade no que diz respeito ao amar, a nossa dificuldade da compreensão dessa palavra, faz com que a gente não seja tão eficiente como Deus. E se eu não sou tão eficiente como Deus, logo a tendência natural e humana é compensar o amor ou a falta de amor. Então, por eu não saber amar, eu tento compensar isso. E eu vou compensar isso abrindo precedentes para uma atitude contrária à realidade da santidade. Ou o princípio que se é estabelecido. Um pai, por exemplo, quando tem dificuldade de amar ou não consegue compreender essa realidade, ele tem dificuldade, por exemplo, de estar junto dos filhos. Há dias atrás, eu estava com o Guga no carro e eu estava olhando uma situação e eu achei interessante. Um pai virar e dizer assim: olha, eu preciso... eu estou chegando mais tarde hoje porque eu fiquei com os meus filhos, eu preferi ficar com eles, e eles são mais importantes do que a empresa, coisa e tal, papapá. E muitas pessoas pensam dessa forma. É um negócio extraordinário olhar a maneira do ser humano pensar. Só que às vezes a gente olha uma ótica e não olha a outra. Se eu ensinar para o meu filho, para os meus filhos, que eles são mais importantes do que as responsabilidades e os compromissos que eu tenho, eu estou ensinando eles a não terem compromisso. E muitas vezes, por falta do amor, a gente faz compensação, sabe? Não conduz no caminho que deve. Eu me lembro do Arthur, há um tempo atrás, quando instaurou a pandemia e ele resolveu que não aguentava mais ficar dentro de casa, e virou para mim e falou: pai, ajuda aí, preciso fazer alguma coisa. Falei: beleza, eu e minha esposa. Beleza, vamos lá, eu vou ajeitar isso para você. Tem fulano de tal, precisa de ajuda, você pode trabalhar lá, você pode ajudar. E a primeira pessoa que ele ajudou foi um parente nosso. E eu virei para ele, nós viramos para ele e falamos: você não vai receber não, você vai ajudar. O seu salário é ocupar sua mente. O seu salário é produzir na vida de alguém algo que você pode fazer. Ah, tá bom. E ele foi para lá e ajudou durante um período. Daí a pouco alguém mais precisou de mudança em confecção, alguma coisa. Ó, tem outra coisa para você fazer, mas você não vai receber não vai contando que você vai ganhar dinheiro não. Ah, não. Você tem que aprender a semear e ajudar. Aí uma dessas pessoas: mas eu queria gerar alguma coisa para ele. Eu falei: não, calma, deixa primeiro ele gerar para você. Me ajuda para eu educar meu filho. E o tempo passou. Hoje, graças a Deus, está trabalhando, tem tudo direitinho, as coisas fluem. Mas o princípio é estabelecido, e o que o Guga falou é uma verdade. Deus não negocia princípios. E é interessante olhar, eu estou dando essa volta para falar para você em relação à realidade do amor de Deus. Deus pode te amar, e Ele te ama, Ele me ama de uma maneira incomparável. Mas Ele não tolera o pecado em nós. E falar do amor de Deus não vai trazer para você a liberalidade, para que você confunda a liberdade com libertinagem, para viver a prática do pecado, porque Deus me ama, não é isso. O amor de Deus me constrange. O amor de Deus me impulsiona a viver uma vida de fidelidade. O amor de Deus me impulsiona a estar perto dEle. O amor de Deus, quando eu tenho essa compreensão e quando eu entendo o fato de Jesus Cristo ter sido enviado à cruz do Calvário, meu Deus do céu. Eu estava ouvindo dias atrás uma pessoa usando uma expressão e ela estava falando sobre o julgamento de Cristo, que foi todo desonesto. Parecia que a corte era brasileira ao invés de romana, todo desonesto, todo errado. E ela usou uma expressão algumas vezes. Ela dizia: por que fizeram isso com o meu Jesus? Por que escotearam o meu Jesus? Por que cravaram nele uma coroa de espinho? Por amor. E o nosso problema é entender que o amor de Deus é romântico, enquanto que o amor de Deus é sacrificial. E se a gente compreende essa verdade, entende isso, se torna uma verdade para nós, o que a gente vai desejar a fazer é sacrificar. Porque eu quero amar a Deus na mesma intensidade que Ele me ama. Eu quero ter meu coração grato a Ele na mesma intensidade que o coração dele é bondoso para comigo. Eu
Eu quero estar diante de Deus na mesma intensidade que Ele quer estar diante de mim. Quando eu compreendo isso, nada pode me separar do amor de Deus. Eu compreendo essa verdade. Meu Deus, isso é algo extraordinário. A Epístola aos Hebreus fala mais de Jesus do que qualquer outro, a nível da Bíblia, como intercessor em relação à minha vida e à sua. E Ele veio numa proporção tão grande, num amor tão grande, interceder pela minha e pela sua vida, que Ele entendeu: a única forma que eu tenho para romper a obstinação do coração do homem é me entregar na cruz por Ele. Não tem outra maneira, não tem outro jeito. E o texto vai dizer que muito, em relação aos antepassados, aos pais da igreja, Ele falou através dos profetas. E Jesus, ou Deus, vem estabelecendo, ou buscando estabelecer esse contato conosco através dos profetas, revelando os segredos de Deus aos homens. E o homem se distanciando de Deus através dos juízes, mostrando a manifestação do poder de Deus, e o homem se distanciando de Deus. Deus estabelece os sacerdotes para conduzir o povo a Deus, e os sacerdotes, por sua vez, tinham a mesma necessidade de toda a humanidade. Mais à frente, dentro dessa epístola, dentro desse livro, a gente vai falar sobre isso, porque eles tinham que interceder pelos seus próprios pecados antes de interceder pelo pecado do povo. E o homem vai se distanciando mais de Deus. Os reis, homens e mulheres escolhidos por Deus ao longo da história, de um modo geral, vêm tentando gerar esse relacionamento entre Deus e o homem. A própria criação revela isso, porque Deus cria o homem para se relacionar com Ele, e o homem vira as costas para Deus. Em todo o contexto do Antigo Testamento, nos símbolos levíticos, nos cultos, nos sacrifícios, Jesus vem se apresentando ao homem. Em um determinado momento, Jesus começa a estabelecer uma via de regras, leis, porque o desejo de Deus, eu falei, Jesus, o desejo de Deus era morar no meio do povo. E Ele manda construir a tenda, Ele manda construir os utensílios, e Ele dá a lei. E o homem peca, obstinado, vai adorar o bezerro de ouro. Deus está sempre buscando esse relacionamento. E o estabelecimento de leis, e é interessante, porque nos dias de hoje, a nível da igreja, a gente não quer ver regra alguma, não é assim? Mas já viu o que Deus estabelece sobre a nossa vida? Quantidade de regras. Só que as regras vindo dEle, eu preciso entender como princípio, porque Ele é perfeito, puro, santo, sustentador de todas as coisas, criador de tudo. Entendeu? Então há uma diferença em uma regra humanamente estabelecida e uma regra estabelecida por Deus. E Ele vai estabelecendo esses limites para que eu e você possamos suportar a presença dEle. Só que toda essa tentativa falha. Deus falhou? Não, o homem é que falhou e não conseguiu se manter puro, santo, reto, para termos um relacionamento perfeito com Deus. E Deus olha e diz assim: não tem jeito. Eu já tentei de inúmeras maneiras me relacionar com o homem de fora para dentro. Eu preciso me relacionar com o homem de dentro para fora. Tem que ser diferente. E aí Ele envia Jesus para se apresentar ao homem. Eu estou meio perdido hoje. Eu não vou botar a culpa no Covid não, mas eu estou meio perdido. Parece que alguém falou isso aí. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha que expressão interessante. Oi? Foi de manhã? Ah, é? Pelo menos eu guardei alguma coisa. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha Jesus dizendo: olha, o único caminho para você chegar ao Pai sou eu. E Deus começa a se apresentar à humanidade através de Jesus Cristo. Porque olhar para Deus, e até hoje algumas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus, porque não teve de repente um bom relacionamento com seu pai, humanamente falando, e ele transfere essa situação para Deus. E engraçado que o próprio Deus aceitou isso, e talvez foi ele que iniciou, porque Deus próprio se chama de Pai. Então às vezes há essa dificuldade. Então as pessoas têm dificuldade de entender Deus. Deus é amor. Meu pai nunca me amou, meu pai nunca me tratou direito, meu pai nunca cuidou de mim direito. Aí Deus vem e diz o seguinte: não, peraí, Jesus vai lá.
Vai lá, porque eles vão me conhecer melhor através de você. Aí vem Jesus, manso, sereno, tranquilo, cheio de autoridade, cheio de poder. Eu fico tentando na minha lógica, na minha ótica, porque a gente tem uma dificuldade hoje, né? Eu estou com a voz ruim, o frio muda, o negócio fica ruim, e a gente quer microfones e uma série de situações e estrutura. De vez em quando eu paro aqui dentro e eu olho, esse lugar não tem a estrutura que eu gostaria que ele tivesse pelo que eu quero fazer, mas a estrutura que a gente tem aqui é absurda. E eu fico olhando Jesus pregando a multiplicação dos pães, por exemplo, de 5.000 homens, como que a voz dele chegava. E eu fico imaginando Jesus não igual a mim, porque seria prepotência e arrogância da minha parte se Jesus fosse igual a mim, ou eu achasse que ele fosse igual a mim. Eu grito, eu fico imaginando que Jesus era sereno no falar, na sua maneira de agir, e ele arrebatava multidões. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos muito apegados a técnicas, a formas, a regras, a condições de estrutura para conseguir fazer algo. Se não tiver estrutura, a gente tem dificuldade. Eu me lembro no início do ano, calor absurdo, e a gente reclamando aqui dentro, porque estava dando bastante gente, e a gente dizia, não tem condições de estar aqui se não tiver um ar-condicionado. Está muito quente. Esfriou. E tem um monte de gente em casa porque está frio. Entendeu? E eu fico olhando Jesus, que ele tem que lidar, Deus tem que lidar com tudo isso. E Jesus veio mostrar o tamanho da misericórdia de Deus. Jesus veio mostrar o tamanho do amor de Deus. E ele veio interceder por nós dentro dessa realidade. Olhando para dentro de você e olhando para dentro de mim, vendo quão ruim nós somos. O intercessor que desceu do céu, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus se esvazia da sua glória, vive aqui na terra 33 anos, morre, morte de cruz, para mostrar o tamanho do amor de Deus em relação a mim e você, ou a mim e a você. Nós demonstramos o nosso amor a Deus através das nossas atitudes, da mesma maneira, amém? Amém? E como que Deus está recebendo esse sentimento? Porque nós priorizamos coisas. Deveríamos priorizar o Senhor acima de tudo e qualquer coisa na nossa vida. Eu vou dar um exemplo para você, meu. Está tendo a Olimpíadas, não está? Pergunta para mim, para quem que eu estou torcendo? Para quem? Para qualquer um, menos o Brasil. Você não é patriota? Eu sou. Eu acho que o brasileiro tinha que trabalhar mais, jogar menos, disputar menos. Eu acho extraordinário quando como é que é o nome? Os comentaristas, eu acho extraordinário as explicações que se arranjam para a falta de condição no que diz respeito aos atletas brasileiros. Eu não estou culpando atleta, eu estou culpando o sistema de um modo geral, tá? Vocês estão me entendendo? Amém? Tá? A falta de condição. E aí vai dizer, o vento não estava legal, mas se acontecesse isso, teve um lutador de judô que o comentarista estava dizendo, não, ele não teve tempo para provar o seu talento. Irmão, o tempo que ele teve é igual a todos os outros atletas. Todos eles tiveram o mesmo tempo, é 4 minutos. A partir do momento que começa a luta. Mas ele não teve tempo de provar. Por quê? Porque o outro venceu ele, deu um impom. Há uma tendência estranha no que diz respeito à realidade da nossa vida. Mas aí é isso que eu queria falar. Eu estou torcendo contra. Eu não acredito que o Brasil tem. E não tem, gente. Não tem. O corredor entra na pista para chegar em último lugar. Treino o ano todo, mais da vida toda, para chegar em último lugar. Muitos atletas.
Mas eu pensei assim, pô, para que eu estou assistindo então? Desliga a televisão, vai orar. Vai aprender, vai progredir em outra área. É o mesmo aspecto. A gente dá valor a coisas que na verdade não deveria estar dando valor. Como que Jesus está recebendo a manifestação do seu amor? Eu acho extraordinário. Brasil, medalha, 21º. Uma medalha de ouro. Que luta, irmão. Por que isso? Confiar em si mesmo. Eu acho extraordinário. Se você pegar, por exemplo, os quenianos, eles não classificam para nada, mas aquilo que eles fazem, eles ganham. Eles estão para correr e ganham. Eu queria que você entendesse essa verdade. O nosso habitat natural é Deus. Se tirar um peixe fora d'água, ele morre, porque ele não é preparado para viver fora da água. Se botar uma vaca no fundo do mar, ela vai morrer, porque ela não é preparada para viver dentro d'água. Em todo o contexto da espécie animal, cada um tem a sua condição. Se você modificar aquilo ali, ele não vai conseguir sobreviver, ele não vai avançar, ele não vai, pelo menos, gerar os 100% do que ele precisa. E eu e você, o homem, de um modo geral, eu nasci, eu fui criado, eu fui formado para viver em Deus. E se me tirar dele, eu vou morrer, porque eu não sei viver sem ele. Eu não consigo, não tem ar para respirar distante de Deus. Não tem calor o suficiente, não tem alimento suficiente fora de Deus. E quem mostrou isso para nós foi Jesus Cristo. Hebreus está esclarecendo isso para nós. Jesus veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Ele é o intercessor que permanece junto ao trono do Pai. 1 Pedro 3,21 vai dizer: isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não há remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus. A Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. O que o texto está dizendo para nós? A necessidade de compreendermos o efeito do batismo na nossa vida. Passamos pelo batismo hoje pela manhã. Eu tive o privilégio de descer as águas. Ana foi batizada, a irmã Antônia, Bom Jardim, mais algumas outras pessoas, mais 2 pessoas, se não me falta a memória. Foram 4 pessoas batizadas. E é interessante olhar essa condição no que diz respeito à realidade. Você quer ver comigo? Pensa só, o batismo, ele simboliza sepultamento, amém? Então, batismo não simboliza morte, ele simboliza sepultamento. Quando eu desço as águas do batismo é porque antes eu já morri para o mundo. Essa morte aqui, ela é uma morte no que diz respeito à realidade humana, é uma declaração. Então, o batismo é um sepultamento. Eu estou sendo sepultado porque eu escolhi não viver a realidade do mundo. Então eu morri para o mundo. Como funciona isso? Gálatas capítulo 5, versículo 19. As obras da carne: prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, porfia, bebedices, glutonaria, facções, dissensões, coisas semelhantes. Isso não faz mais parte da minha vida. Eu não quero mais isso. Eu neutralizei isso em mim. Se não me falta a memória, o apóstolo Paulo, ele vai nos questionar: se pois vós já morrestes para o pecado, como pode ainda o pecado exercer alguma influência sobre vós? Então eu morri para o mundo, eu não pratico mais isso, eu não vivo mais essa realidade, eu quero viver em Cristo. Então eu tenho que fazer uma passagem da vida natural e humana para a vida espiritual, para a compreensão da vida espiritual. E esse texto vai falar exatamente sobre essa condição para mim e para você. Eu desço as águas do batismo, o velho homem morreu, nasceu uma nova criatura. Se nasceu uma nova criatura, pensa comigo, e o que classifica isso é o abandono em relação ao pecado,
e eu estou sendo sepultado, o velho homem está sendo sepultado, então aparentemente, ou isso pelo menos deveria significar, que no momento do batismo, quando eu sou submergido, me ajuda aí, e depois imergido, nova criatura, correto? Amém? Essa nova criatura, ela nasceu de novo, amém? Essa criatura aparentemente não deveria ter pecado, pelo menos em um curto período de tempo. Nova criatura, tudo novo, tudo se fez novo através do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Só que o texto está dizendo que isso não neutraliza plenamente o pecado em mim. Não é isso que literalmente me lava, me deixa totalmente limpo e puro. O que me deixa totalmente limpo e puro é o sangue de Cristo, baseado em eu me submeter a Ele. Por quê? Porque não é só o ato do batismo, mas é um ato contínuo. Na verdade, eu já sou purificado quando eu aceito a Jesus Cristo. O problema é que eu volto à prática do pecado. E todas as vezes que eu volto à prática do pecado, o sangue de Jesus, se eu me arrependo, me purifica de todo o pecado. Amém? Então é um processo contínuo na minha vida, desde que eu não recuse Jesus. Lembra do que eu falei no início? Toda vez que eu pecar, se esse pecado não é uma prática, e eu queria que você entendesse isso, a prática não é na classificação do pecado. Por exemplo, mentira. Eu não vivo na prática do pecado porque eu minto todas as vezes, ou porque eu minto sempre. Eu vivo na prática do pecado se eu peco sempre. A prática não está no ato, a prática está no pecado. Porque às vezes a gente vai tentando se defender, né? Eu menti, eu não minto mais, mas agora rouba. E às vezes rouba, é violento, é iracundo, tem uma série de outros fatores. Então vive na prática do pecado. Mas eu fui neutralizado, ou melhor, o pecado foi neutralizado em mim, é o que o texto está dizendo. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. O que salva não é simplesmente aquela remoção imediata, mas uma consciência transformada. Agora eu sou limpo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu passei pelo batismo, eu morri para o mundo. Eu preciso ter uma nova condição de vida. Eu preciso ter uma postura de vida diferente em relação àquilo que Deus propõe para a minha vida. Porque Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Eu sou uma nova criatura. Gente, essa criatura experimentou algo extraordinário. Essa criatura experimentou olhar para dentro de si, a autoconsciência, a consciência, o entendimento de quem ela é. Na verdade, vamos falar de reconhecimento. Essa nova criatura, em primeira instância, ela olhou para dentro de si, ela se reconheceu dependente de Deus. Algo mudou dentro dela. Depois ela se rende. Ela precisa e ela se rende a Cristo. Eu estou falando de alguém que vivia a prática do pecado e que aceitou Jesus. Ela já saiu da morte para a vida, porque ela experimentou algo sobrenatural dentro de si. Um fogo que arde dentro do peito, que não dá sossego. Que expressão! Não dá sossego, sabe por quê? Todas as vezes que eu vou fraquejando, aquele fogo está queimando ali dentro. Todas as vezes que eu tenho a tendência de olhar para algo que é contrário à vontade de Deus, o fogo está queimando lá dentro. E claro, esse fogo pode se apagar. Mas eu queria olhar uma outra ótica aqui, gente. Tudo que o fogo queima é consumido, amém? Então tem que ter combustível. Tenta me entender. Mas é tão difícil, às vezes a gente vai experimentando e aprendendo uns negócios diferentes. Gente, eu não estou incentivando você a pecar, por favor, não é isso. A realidade não é essa. Mas tem tanta coisa, tanto sentimento ruim, tanta coisa ruim dentro de nós, tanta coisa que na verdade as pessoas estão dizendo: se você agir assim, se você pensar assim, você vai para o inferno. E se você permanecer assim até o fim, você vai mesmo. Não estou dizendo que não vai.
Mas por pior que seja a sua situação, se você se aproximar de Cristo, o fogo não vai te dar sossego. Se ele já queimou alguma vez, se é só uma brasa aí dentro, e você está carregado de coisa ruim, essas coisas ruins são combustíveis para o fogo de Deus queimar dentro de você. E ele vai queimar e vai te transformar. Sabe qual é o problema? A gente está lutando para ser perfeito. E eu não posso fazer nada para ser perfeito. Eu não consigo. É preciso que o Senhor faça. Eu não estou dizendo que é impossível ser perfeito. Eu estou dizendo que eu preciso deixar Deus trabalhar na minha vida para que eu seja perfeito. E se eu ficar prestando atenção nos pecados, se eu ficar prestando atenção nas minhas mazelas, se eu ficar prestando atenção nas desgraças da minha vida, se eu ficar olhando e vendo o quanto eu sou miserável e não entender que há um fogo de Deus que não me dá sossego, há um fogo de Deus que está queimando dentro de mim com o objetivo de me purificar, e a palavra diz isso, que o fogo do Espírito me purifica. A ideia aqui é esquecer o pecado. Se eu esquecer o pecado, ele não me assombra mais. Se eu virar as costas para o pecado, eu não vou ser pecador. Eu não vou viver na prática do pecado. E é o que Jesus está gerando para nós, essa consciência de uma vida reta em Deus. Uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus, que subiu ao céu e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos os anjos, as autoridades e os poderes. A palavra está dizendo que Deus está à destra, ou que Jesus está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Ele está mediando a nossa causa. Por que você acha que Ele está intercedendo por nós? Porque nós continuamos falhos. E isso não vai mudar da forma que eu e você gostaria, enquanto o Senhor não assumir o pleno controle sobre a nossa vida. E sabe qual é o problema? É o quanto as pessoas apontam o dedo para nós. Ah, mas você? E a gente está tão habituado a ouvir as pessoas apontarem o dedo para a gente, que agora a gente mesmo aponta. Ah, eu não posso, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, eu sou merecedor, eu não posso entrar na igreja. Eu preciso que o Senhor me mude, eu preciso mudar muitas coisas primeiro, para depois eu me restabelecer no que diz respeito à realidade da igreja. Há dias atrás eu fui falar de Jesus para uma pessoa já avançado, e ele virou para mim e falou: mas eu tenho esse problema, eu preciso solucionar isso primeiro. Eu falei: pô, mas tu tem tantos anos de vida, 50 e blau, tu não conseguiu. O que é que te faz entender que da agora para frente você vai conseguir, meu irmão? Não é o que eu faço, é o que eu permito Deus fazer através na minha vida, que vai me transformar e que vai gerar para mim a estatura de varão perfeito. Então para de olhar para dentro de você, pelo menos na ótica errada. Porque tem muitos de nós que ficamos olhando para dentro de nós e só consegue ver problema. 1 Coríntios 6,19 vai dizer que o teu corpo é templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, que você não pertence a você mesmo. Agora, por que eu não sinto isso? Porque eu só olho para os problemas, para as dificuldades. Começa a olhar para o que Deus está fazendo na sua vida, porque Ele também está aí dentro. Você pode ser pecador, você pode ser falho, você pode ter dificuldade. E a ótica que eu quero pegar não é a ótica de um Deus perfeito, puro e santo, que quando chegar diante de você, Vaguinho, Ele vai te destruir. Eu quero falar do Deus que se esvaziou da sua glória, porque olhou para a terra e viu que não tinha um justo, não tinha ninguém bom. Ele disse: eu vou lá, eu quero estar no meio daquela podridão, porque a luz vai raiar, eu vou purificar, eu vou limpar, eu vou perdoar. E é engraçado olhar certos detalhes, porque a gente às vezes, muitos pregadores, nós, eu algumas vezes, sabe, apontei o dedo para as pessoas e disse: você tem que perdoar 70 vezes 7. Quase chamei de praga. Coisa ruim, tem que perdoar. E a interpretação de perdoar 70 vezes 7 não é matemática, senão vai dar 490.
Isso aí, mole. Só que 7 na Bíblia significa perfeição. Então você multiplica a sua fragilidade em relação à perfeição. Você tem que perdoar enquanto você não for perfeito. E a gente quer cobrar dos outros. A gente quer ser perdoado pelos outros. É por isso que eu digo que às vezes a nossa justiça é maior do que a de Deus. Que a gente entende e compreende que Deus na nossa vida tem que fazer você perdoar. Mas às vezes você não entende que Deus está te perdoando. Porque se para mim é uma regra que eu tenho que perdoar, uma ótica, um princípio que eu tenho que perdoar 70 vezes 7, você acha que quantas vezes Deus vai te perdoar? Ou o meu amor é maior do que o de Deus? Não é. A questão toda é como eu me aproximo dele. A questão toda são as decisões do meu coração em relação a ser fiel ao Senhor. Porque tem gente aqui nas mais variadas igrejas que sofre, que quer estar em Cristo, que quer viver uma vida abençoada, que quer fluir na presença do Senhor, mas não tem força, não consegue fluir, está cercado, está aprisionado. E quem vive a prática do pecado é aprisionado, não é sem vergonha, não é? É aprisionado pelo pecado. E eu e você como igreja temos o dever e a autoridade para, através da palavra, libertá-los. E a gente só consegue libertar através do amor. E tem que ser o amor de Cristo. Por isso Jesus é o intercessor que permanece junto ao trono. O sacerdote, na verdade, quando ia interceder pelo povo, tem alguns parâmetros interessantes. Ele não poderia entrar no Santo dos Santos. Ele só entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, quando ia interceder pelo pecado do povo. Alguns estudiosos vão dizer que quando chegava nesse período, nesse momento, ele passava por um período de aproximadamente 7 dias ou 7 dias para se purificar. E ele chegava numa sala fria, muitas vezes descalço. Alguns sacerdotes espetavam ele, beliscavam, porque ele não podia dormir, não podia ter contato com o mundo exterior. Era uma consagração plena da vida. Ele tinha uma motivação boa para isso, que se ele entrasse no templo e os seus pecados não fossem perfeitamente expiados, ele morreria. Só que ele entrava lá, expiava pelo pecado do povo e saía, não podia ficar. Jesus entrou, ele morreu, ressuscitou, e o texto vai dizer que hoje ele está à destra de Deus, à direita de Deus, no Santo dos Santos. Jesus, como sumo sacerdote, entrou e não saiu mais. Ele está lá intercedendo por mim e por você, até o dia que a igreja for arrebatada. Ele permanece lá. Por que ele permanece lá? Não tem pecado, gente. Ele não precisou expiar os seus pecados. Ele assumiu os nossos e por isso morreu morte de cruz. Mas o fato de ser ele puro e perfeito deu a ele a autoridade, a autonomia de entrar no Santo dos Santos. Está hoje ele à destra, à direita de Deus, intercedendo por você e por mim. Essa intercessão é perfeita, pura, real. E eu queria que você compreendesse isso. Essa intercessão não está maculada. E hoje o maior problema que a igreja enfrenta, ou que algumas pessoas enfrentam, não é o quanto as outras pessoas apontam o dedo para elas, mas o quanto ela mesma se sente destruída, derrotada, anulada, que não consegue se achegar diante de Deus para clamar por misericórdia, para clamar por perdão, para buscar ser diferente, para permitir que o Senhor possa trabalhar na vida dessa pessoa. Quantas pessoas estão dentro da igreja se sentindo tão inutilizadas, tão incapazes, tão imerecedoras? E é interessante olhar, imerecedor todos nós somos, mas vivemos a graça, que é favor imerecido. E eu preciso interpretar esse negócio direito. Se eu sou imerecedor, mas a graça é favor imerecido, logo eu tenho direito. E o que me dá direito? Ser merecedor. Como assim? A graça é favor imerecido.
É para quem não pode, é para quem não tem direito. Hoje eu posso. Hoje eu posso correr para os pés do Senhor e entender que Ele vai me receber. Eu costumo nas minhas orações sempre falar com Deus: Senhor, Pai, meu amigo, Deus, o do andar de cima, eu sei que o Senhor está na sua sala aí. E eu gosto de imaginar Deus numa sala muito grande, escura, com luz só lá distante onde Ele está. As portas sempre fechadas. Eu gosto de imaginar assim. Pastor, é heresia, a porta tem que estar aberta. Eu falei, não precisa não. Deixa ela fechadinha. E sabe o que é mais legal? As portas dessa sala onde Deus está para mim, ela tem uma espessura muito grande, ela é muito pesada, muito alto e pesada, mas muito pesada. Entendeu? Só tem um porém. E o mais legal, Deus está sempre sentado de costas para a porta. Minha maneira de ver. Só que é o mais legal, eu não preciso fazer força para abrir a porta, porque eu tenho direito. Eu tenho a proporção certa. Quando o negócio aperta e a parede do lado de dentro da porta está descascando, está só no tijolo. Porque quando eu tenho necessidade, eu meto a mão naquela porta, ela bate na parede com tanta força, e eu saio correndo dentro daquela sala, eu já sei onde tem luz, e eu nem sei o que Deus está fazendo. Eu sei que eu corro e pulo no colo dele. Ele sempre me recebe da melhor maneira possível. Sempre me recebe da melhor maneira possível. Eu tenho todas as barreiras para chegar lá, mas eu tenho direito. Eu sou filho. Então eu tenho acesso. Algumas vezes eu cheguei lá, tinha reunião. A reunião acabou na hora. Porque eu sou a pessoa mais importante para Deus, assim como você também é. Mas se eu continuar, sabe, restrito, entendendo restrição em relação à pessoa de Deus, eu não chego a lugar nenhum. Hebreus 10:1 vai falar do sacrifício de Cristo, do valor desse sacrifício. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, anos após anos, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos. Ou não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiram culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de cordeiros e bodes tire pecado. Então entenda isso. Se você for ficar a realidade, ou vivendo a realidade das regras e daquilo que foi estabelecido e que você mesmo estabelece sobre a sua vida, não vai fluir. Houve um simbolismo no passado, mas todas as pessoas, ou todas não, aqueles que sacrificavam em o nome do Senhor Jesus, porque eles acreditavam que um dia um cordeiro melhor morreria pela humanidade. Um cordeiro com direito e autoridade, poder e capacidade de neutralizar o pecado da humanidade viria. E veio Jesus. E é extraordinário que o sacrifício de Jesus é retroativo, alcançou quem estava lá atrás e creu. Mas e você? E eu e nós? Vivemos posterior ao sacrifício de Cristo. Temos a palavra completa em nossas mãos. O texto vai revelar que Jesus ressuscitou, subiu aos céus, intercede por nós. João está dizendo que ele enviaria o Consolador, e ele enviou o Consolador para estar junto de nós. Mas muitos ainda têm dificuldade de compreender que Jesus te ama, que Jesus nos ama e que Ele perdoa os nossos pecados, e que pela graça nós temos direito e livre acesso
ao trono da glória. Você precisa entender, quando Jesus morre, o véu do templo se rasga. Não há mais separação. Não tem separação. E às vezes a gente perde tempo, porque ao invés de permanecer nos pés do Senhor, perdemos tempo com tantas coisas à nossa volta. E às vezes não conseguimos mais perceber o fogo que está ardendo dentro de nós. E só não percebe se você não prestar atenção. Eu sei que a gente ouviu tanta gente dizer que o fogo apagou, que o fogo se apaga. Mas tudo que vem de Deus é permanente. Tudo que vem de Deus é permanente em relação à sua e à minha vida. Não existe frio e chuva para apagar esse fogo, não. Ele vai continuar queimando. E às vezes o que eu estou querendo dizer é que existem duas formas de combustíveis, né? Existe aquele combustível que é você, cheio de Deus, querendo Deus. E o fogo está ardendo, mas não precisa consumir nada. Ele só está aquecendo, ele só está enchendo, ele só está queimando. E existe o pecado, que também é combustível. E sabe o que acontece quando o fogo do Espírito começa a queimar isso? A gente não se aguenta, a gente fica incomodado, a gente quer melhorar, a gente vai para os pés do Senhor e chora, ora, pede, clama por misericórdia. Mas o pecado também é combustível e deixa Deus queimar. E aí nós vamos ser purificados. Para de olhar para dentro de você e se achar a pior pessoa da face da terra. Sabe aquela síndrome? Eu sou pecador, o Senhor não olha para mim. Isso é mentira e antibíblico. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Eu acho que é o Salmo 139 que diz, em relação ao fato do Senhor nos sondar e nos conhecer. Ele conhece tudo sobre nós. Salmo 139 vai dizer que não tem um lugar para onde a gente vá que o Senhor não está presente. Então não interessa, irmão, quão difícil é a sua condição. Abandone a autopiedade e entenda. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. Se você permitir, Ele vai te purificar de todo pecado, Ele vai renovar suas forças. Propósito da epístola: despertar uma fé robusta nos leitores. E muitas vezes a nossa fé ela precisa crescer e ser baseada naquilo que a gente enfrenta de imediato. Sabia? A gente está muito preocupado em ter fé para conquistar coisas. Nós estamos muito preocupados em ter fé para conquistar carro, para conquistar casa, para conquistar faculdade, para ganhar coisas, para alcançar coisas, para ter vitória. Vitória muitas vezes no que diz respeito à realidade natural e humana. Agora eu preciso ter uma fé robusta para vencer o pecado. Eu preciso ter uma fé muito maior para compreender e entender que a tentação está ali, que o pecado está ali, que Satanás está batendo a porta. Mas a minha fé, ela é robusta, ela é saudável o suficiente para fazer com que eu consiga resistir àquilo que o mundo tenta me oferecer. Porque para conquistar, irmão, Deus dá a quem trabalha. Tenha fé e não trabalha não, para você ver se vai ganhar alguma coisa. Ganha nada não, irmão. E não é só trabalhar muito, é trabalhar inteligentemente. Sei onde eu estava dias atrás falando com alguém, e a pessoa estava falando sobre isso. A gente falou, rapaz, você tem que estudar, você tem que progredir, tem que crescer, tem que avançar. Estuda, vai fazer curso, vai buscar recurso. Ah, não. O negócio é ganhar dinheiro, estudo não resolve nada. Sabe qual é o problema? É que tem gente que estuda, mas a mente não abre.
Porque o estudo não é para gerar dinheiro, o estudo é para abrir mente, é apontamento de caminho. Você estuda para ter a mente mais sensível, para aguçar a mente, fazer com que ela trabalhe a seu favor. Por isso que faz faculdade, por isso que faz curso. Aí a gente é tendenciado a dizer, não, tem gente que faz faculdade e está varrendo rua, claro. Não abriu a mente. Ficou aprisionado lá. Se você quiser ser um médico, faz um cursinho técnico. Vai dar certo? Sim ou não? Não. Quer ganhar medalha de ouro? Tem que fazer muito mais. Não basta ficar na média. Numa Olimpíada, quem ganha medalha de ouro é quem está acima da média, irmão. Tem que superar os limites. E a gente fica aí relaxadamente. Você quer ver uma coisa? Você já viu que tem uma medalha que ninguém luta para conquistar ela? Já parou para pensar nisso? Medalha de prata. A medalha de prata é dada para o perdedor. Medalha de prata não é dada para quem conquista. Ninguém luta por ela. O cara luta pela medalha de bronze e luta pela medalha de ouro. Quem perde a medalha de ouro ganha a medalha de prata. É média. É mediano. Eu não gosto de disputar cuspe e distância, sabia? Porque se eu disputar, eu quero vencer. Então eu não disputo. Eu não entro nesses negócios. Alguém falou, eu sou dessas. Vai, Raniele. Com certeza. Então, o que eu quero que você compreenda? Despertar uma fé robusta nos leitores, em nós. A minha fé precisa ser algo claro e real, que vai me conduzir a conquistar o céu a qualquer preço. Por isso eu não entendo o amor de Deus como um amor romântico. Eu entendo como sacrificial. E eu estou disposto a fazer o sacrifício que for. Porque se eu não estiver disposto, eu vou ficar na média. Eu não vou avançar, eu não vou progredir, eu não vou fluir na presença de Deus. Só que a gente vai trocando as coisas, compensando, e principalmente com Deus. Sabe aquele negócio? Eu nunca conquistei nada na vida. Trabalho o ano todo, ralei o ano todo, não consegui comprar uma muda de roupa esse ano para mim. Aí chega no final de ano, eu tenho direito, faz uma dívida, vai se endividar para o outro ano todinho. Pelo amor de Deus, irmão. Isso é compensação. E no contexto espiritual a gente quer fazer a mesma coisa. Poxa, esse ano faltei culto não, hein? Esse ano eu orei de manhã, de tarde, à noite. Aí o diabo já fica só, vem coisa boa para mim. Ele vai compensar, quer ver? Vou dar só uma escorregadinha aqui, Deus é fiel. Não é isso que a gente prega. Por isso você precisa de uma fé robusta. O objetivo da epístola é mostrar a superioridade de Cristo. O objetivo da epístola é mostrar o perigo da apostasia. Se tem algo real para os dias de hoje é a apostasia, sabia? Porque você quer ver uma coisa? Eu vou só classificar isso para você, já vou parar. Mas pensa comigo. Quem é o povo que fala que Deus cura? Fala para mim, gente. Quem é o povo que a gente fala que Deus cura? Somos nós, os cristãos. Quem é o povo que fala que Deus liberta? Somos nós. Quem é o povo que fala que Deus renova? Somos nós. Que tem anjos acampados ao redor? Somos nós. Quem é o povo que bate o pé no chão, grita terra e vai para dentro e enfrenta as dificuldades? Somos nós. Quem é o povo que está trancado dentro de casa com medo de pegar corona? Entendeu? Nós estamos aqui, amém? Maravilha. Eu posso estar com medo, irmão, mas eu vou avante. Ter medo não é o problema, porque medo é combustível para o fogo do Espírito. Então se eu tenho medo, mas eu avanço,
Espírito vai entender o seguinte: eu vou largar fogo naquele medo dele e eu vou dar vitória. Porque o negócio o cara é. Entendeu? Agora, se eu tenho medo e recuo, então eu preciso avançar, preciso progredir. Quanta gente, desculpa, mas que tanto rodou no poder, irmão, e agora não sai de casa, misericórdia. Eu tenho dificuldade de rodar no poder, eu fico tonto. Parece até que eu não sou pentecostal, mas dá uma rodadinha, dá uma tonteira. Mas eu não volto atrás, não, eu vou para dentro, em nome de Jesus. A gente crê no Senhor, estou brincando só, tá? A apostasia é negar a fé, é abandonar a fé, é abrir mão da fé. Enquanto para agradar a Deus a minha fé precisa ter obras, a apostasia vai alimentar Satanás. É abrir mão da fé. Se eu digo que Jesus cura, então eu tenho que orar para Deus curar. Se eu digo que Deus me guarda, eu tenho que me expor. E eu gosto de dar uns exemplos, que hoje a prudência ficou um negócio extraordinário. A gente sempre entendeu que os filhos das trevas é mais prudente que os da luz, mas agora os crentes ficaram prudentes, né? Não, eu não estou pregando contra, por favor, eu fui tomar vacina, eis que não me deram. Eu fui, não tem culpa que eles não me deram, você marcou, não foi? Mas não, o que eu posso fazer? Eles que não me deram a vacina, eu fui, no dia certinho, na data, do jeito que eu fui lá, não me deram a vacina, entendeu? Vou voltar de novo, estou só esperando o tempo que eles determinaram para eu esperar, tá? Tem 8 dias que eu melhorei de gripe, era só gripe, não era vacina, não era Covid, melhorei, tem 8, eles mandaram eu ficar 15 dias, então estou esperando os 15 dias, quando passar os 15 dias eu vou lá tomar AstraZeneca, Coronavac, aqui tiver, irmão, não é verdade? Mas eu preciso entender isso aqui. Deus é superior a todo esse contexto, a toda essa realidade. Eu não estou pregando contra, muito pelo contrário. Minha máscara está aqui, quase da cor do paletó para combinar, entendeu? Todos os lugares que eu entro, boto máscara, tudo direitinho. Às vezes na igreja aqui eu fico sem. Está dirigindo o culto, você sobe, vai, tira. Mas eu não estou pregando contra. Mas avalia comigo. Sadraque, Mesaque e Abednego. Houve um decreto do rei. O decreto do rei é uma lei. E se há uma lei estabelecida, a Bíblia diz que eu tenho que ser sujeito às autoridades. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego resolveram desobedecer a lei. Porque aquela lei classificava idolatria. Era contra os princípios estabelecidos por Deus. Então tem 2 questões. Eu vou obedecer a lei de Deus. Eu não vou obedecer a lei humana. Aí nós temos estudos que dizem que o uso da máscara prolonga a permanência da pandemia. Porque tem estudo que diz que assim que uma quantidade de pessoas da população se contaminarem, vai acontecer o oposto, vai começar a gerar anticorpos e assim vai, daí para frente. E a gente fica perdido. Só que o que eu quero dizer não é em relação a essa questão. Nós temos máscara, álcool, liberdade para distanciamento, mas a igreja parece que virou o maior agente de propagação do Covid. O cara vai no banco e o dinheiro cura, né? Alguns casos cura, porque é só comprar o remédio. Mas meteu o dedo naquele botão lá, 300 pessoas apertou antes. O próprio dinheiro. Chega em casa, borrifa álcool nos negócios, mas na hora que você pegou no mercado lá para botar no carrinho, você borrifou álcool? Nem sempre. Então, não é? Mas eu não vou fazer merchan de Covid.
Deus continua curando, Deus continua protegendo, Deus continua salvando, Deus continua libertando, Deus continua guardando. Aí você vai dizer, pastor, mas teve um monte de crente que morreu. Pô, graças a Deus. Tem que morrer, gente, senão não vai para o céu, não. Tem um monte de gente que morreu, um monte de crente que morreu com câncer. Um monte de crente que morreu infartando. Alguns Deus está dando livramento, graças a Deus. Tem um monte de crente que morreu de velho. Tem alguns sem causa nenhuma. Como diz Rodrigão, está ali, dormiu. Quando acordou, estava morto. Jesus chamou, a história. Cada um tem a sua história individual. Irmão, eu sou diabético. E o negócio está descompensado. Eu peguei coronavírus, que eu só fui ter certeza que eu estava com coronavírus agora, quando eu fiz o exame, porque diz que eu tenho anticorpos. Era para eu ter morrido. E vocês, algumas pessoas aqui, sabem o quanto eu quero partir. Mas Jesus falou que não, Então eu só estou incentivando você a crer, a confiar no Senhor, a desafiar certos limites. Vamos olhar Daniel. Parece que era o rei Dário. Se não era ele, era outro. Que decretou lá, porque era Maria vai com as outras, que ninguém podia orar a Deus nenhum, a não ser. Daniel podia entrar no quarto dele, porque ele orava 3 vezes ao dia, podia fechar a janela, e ninguém ia saber, não é? Mas ele fez questão de expor para todo mundo. Fez questão, não precisava. E ele não estaria desobedecendo a Deus. Mas ele foi além dos limites, foi imprudente. Ele foi imprudente. E tem tantos outros exemplos na Bíblia. E eu preciso entender e classificar a realidade de fé, irmão. Já falei para vocês do irmão que virou para mim no gabinete. Chegou na igreja, virou. Pastor, só pode orar comigo? Posso. Então, mas pode fechar a porta, porque eu tenho que te falar a razão e é sigiloso. Falei, tudo bem, meu irmão, fechei a porta. Ele virou para mim e falou, eu estou com Covid positivo. Que bênção, né? Graças a Deus, né? Vamos orar. A vontade que deu de... Entendeu? E sabe o que é mais legal? Suado. Jeová, com providência. Eu não peguei não, irmão. Eu peguei quase 6 meses depois. Ou mais até. Fique de pé. Cuidado com a apostasia, não abandone a sua fé. Não abandone a fé. Persevere. Seja perseverante. Vá em frente. Eu já falei com você, a gente precisa entender e expor a questão de uma fé inteligente, sabe?